Bom dia a todos, bom dia aos presentes, bom dia ao pessoal de casa, ao pessoal do Instagram que está nos assistindo remotamente. Nós vamos começar convidando a todos, tanto os de casa quanto os presentes, a fecharem seus olhos, a elevarem os nossos pensamentos ao Mestre Jesus. Vamos agradecer por mais este dia, por mais esta oportunidade na carne que Ele nos concede. Agradecer por este sol maravilhoso, pelo ar que respiramos, pela água que bebemos, pela comida que comemos. Mas principalmente, Senhor, te agradecer pela família. Obrigado. Obrigado, obrigado. Queremos agradecer também pela oportunidade de mais uma vez estarmos reunidos aqui na Casa Fraterna, para podermos realizar o nosso Evangelho Dominical, onde vamos aprender um pouco mais sobre os ensinamentos desta maravilhosa doutrina, que traz todos os ensinamentos de Jesus. Assim, Jesus, com a oração que você nos ensinou, nós vamos iniciando mais um Evangelho Dominical. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, aqui na terra, como em todos os planos que criastes. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em novas tentações. Livra-nos, Senhor, de todos os males, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Mais uma vez, bom dia a você de casa, bom dia a vocês presentes. Antes de passarmos a palavra para os nossos evangelistas de hoje, aqueles recadinhos, né? A respeito dos celulares, nós pedimos para que desliguem os celulares para que não haja interferência na transmissão e também para que ele não toque, né, durante o nosso evangelho. Nós estamos precisando de voluntários, aquelas pessoas que têm aí por semana um dia, né, e que pode dispor aí 1 hora, 2 horas aí para nos ajudarem de alguma forma aqui na Fraterna. Nós vamos pedir para que entre em contato conosco aí, para que nós possamos estar colocando, né, e aproveitando esse seu apoio aí de alguma maneira. Nós temos aqui na saleta ao lado ali um showroom de livros, né, parte da nossa livraria, que a nossa livraria é lá embaixo, mas como a gente sabe que as pessoas não descem, então a gente trouxe aqui um mostruário e temos aqui vários títulos. E também, se você porventura quiser um título que nós não tenhamos, você encomenda com a gente e a gente traz ele para você. Tá bom? Às quartas-feiras a nossa palestra começa às 20 horas. Só que para quarta-feira, principalmente, nós pedimos para que agendem através dos 36448610, que está aumentando muito o número de pessoas, graças a Deus, né, de quarta-feira. Então existe, e como nós ainda estamos na pandemia, existe a necessidade do distanciamento social ainda. Zap, né? Então, 36448610, esse é o Zap da Fraterna. Tá? Obrigado. É o Zap da Fraterna. Então deixa lá sua mensagenzinha lá, eu gostaria de ir e tal, e você vai receber o retorno, tá bom? Confirmando a sua presença. De segunda-feira nós retornamos às atividades
a partir das 14 horas. Então, temos o passe de limpeza, temos tratamento de desobsessão, só o tratamento de cura que ainda não, que esse ainda está sendo feito remotamente. E se você precisar, também utilize o 36448610, deixa sua mensagenzinha lá dizendo o que você precisa, e vamos entrar em contato com você também, tá bom? De quarta-feira, na quarta-feira também, nós temos palestra aqui às 20 horas, né? Apesar disso, às 21h30, nós temos um evangelho no lar, né? Só que esse é remoto, então esse é pelo Instagram. Não é nem pelo Instagram, é um outro... Meet, deixa eu ver se está escrito aqui, puxa vida. É Google Meet, isso. Então os interessados, por gentileza, entrar em contato através do zap 36448610, e aí vai ser mandado para você o link para você acessar. E é muito legal. Por que é legal? Porque é gostoso que você se sente mais à vontade para poder interagir com as pessoas que estão lá. E não se acanhe não, faça a pergunta mesmo, né? Eu vou até me atrever aqui a adiantar um pouquinho, né? E atrapalhar um pouquinho a exposição deles aqui. Vou falar para vocês o seguinte, principalmente para os presentes. Os de casa, infelizmente, não tem essa possibilidade. Mas vocês presentes aqui, se quiserem fazer pergunta para eles a respeito do tema que eles estão abordando aí, ó, fria, hein? Se a gente não soubesse, fiquem à vontade. Então, se eles não souberem, o Marcelo está aqui, ó. O Marcelo responde tranquilo, sem novidade. Tá bom? Marcela, Lourdes. Tá bom, gente? Então, vocês fiquem à vontade quando vocês quiserem aí interagir, falar alguma coisa, dar uma opinião diferente. De repente não é bem assim que você entendeu, que você compreendeu. Então, fique à vontade. Tá bom? E, por último, e não menos importante, primeiro, agradecer a todas aquelas pessoas que têm nos auxiliado na manutenção da cesta básica. As famílias assistidas agradecem, claro, e nós também, e continuamos pedindo para que continuem nos ajudando. Então, sempre que você vier para a Fraterna, se quiser trazer 1 quilo de alimento não perecível aí, a gente agradece muito, tá? Então, no dia 25/9 será a distribuição, né, da cesta básica. Então, do dia 20 em diante que é a correria que o bicho pega, né? Porque quando a gente vai fazer a montagem das cestas e saber realmente o que está faltando e o que já tem, tá bom? Bom, gente, já falei demais. Hoje quem vai fazer o evangelho pra gente vai ser a Lander e o Fernando, e eles vão abordar o capítulo 5. Eu esqueci o tema. Motivos de resignação. Motivos de resignação. Tudo bem? Fácil sim. Muito bom dia. Muita paz para todos. Com muita alegria a gente agradece novamente aí o convite, a confiança da Fraterna em nos convidar aqui para sermos os interlocutores, né? Não temos a pretensão de chegar aqui e ensinar ninguém, até porque nós já temos um bom conhecimento. Então, que possamos hoje aqui, né, com a permissão de vocês, fazermos um pacto, que a gente possa realmente tentarmos nos concentrar naquilo que está preparado para nós hoje. Com certeza, no mínimo, uma situação vai ser útil para cada um de nós. Não é à toa que estamos aqui, não é à toa que estamos em casa com a oportunidade de podermos falar um pouco mais dos ensinamentos do nosso grande guia e mestre Jesus. Então, a gente sabe que não é fácil, mas que possamos todos nós aqui, numa energia juntos, aproveitarmos aquilo que foi preparado para cada um de nós hoje.
Então, como o Mauro disse, o subcapítulo Motivos de Resignação está dentro do capítulo 5º, que tem como título Bem-aventurados os aflitos. A gente faz aí algumas palestras por aí, há algum tempo, Mauro também. Eu diria que 60%, 70% para mim cai esse capítulo. Então, além da gente ter que exercitar, estudar e reestudar, com certeza vai servir muito para nós também aqui. Então, a pretensão aqui é de dividir, interagir juntos, a gente crescer. Tá bom? Então, a Lanner começa aí com a explanação do capítulo. Bom dia ao pessoal do Instagram, bom dia a vocês que nos assistem aqui presencialmente, né? A gente vai falar de resignação, motivos de resignação. Como eu falei para o Mauro, é difícil essa palavra, né? Resignação. Mas no decorrer aqui do Evangelho a gente vai ver que a gente consegue praticar. Ele fala assim: vida, tempo especial que estamos vivendo na Terra, onde temos o ensejo de desfrutar os mais diferentes e insultados momentos que podemos passar. Vivemos momentos de alegria e contentamento, mas também vivemos horas de amargura, de dor e frustração. Vivemos no mundo de provas e expiações. Provas, necessidades que temos de aprender o que aprendemos em prol do nosso progresso. As provas, muitas vezes, nós passamos por elas aqui mesmo, tá? E não é uma coisa que nós pedimos, ela vem para a gente crescer, para a gente evoluir. Porque quem pede para passar por provas? Difícil, né? Aqui na Terra eu acho que é muito difícil quem pede, eu vou passar por essa prova, né? Não é bem assim. Mas elas vêm para o nosso aprendizado, para o nosso crescimento. As expiações, pagamentos de débitos, conserto dos equívocos e rearranjo do que foi desarranjado. Muitas vezes essas expiações são coisas lá do passado que nós trouxemos, né, para a gente expiar aqui. Não vou entrar muito a fundo nesse tema porque ele faz parte dos motivos de resignação, mas a gente vai entrar propriamente nos motivos de resignação, tá? Fazer um comentário? Claro. Então, na verdade, a gente recebe as provas. Na verdade, a gente cativa as provas, né? Aquilo nada mais... as provas e a própria expiação, as expiações são coisas mais longevas, né? De algo um pouco mais, em tese, um pouco mais profundo, até de vidas passadas que trazemos aqui, de algo em que precisamos nos depurar. Então, na verdade, provas e expiações são situações que vêm ao nosso encontro causados por nós mesmos. E às vezes não temos a percepção de por que passamos por isso e de por que essas situações chegam até nós. Então, aí cabe a nós, né, trabalharmos em prol da resolução das mesmas, através da consciência, né, do refinamento do estudo, através do refinamento da interpretação, né? Por que estamos passando por isso? Qual o motivo disso? Né? Então, na verdade, a gente não ganha isso, a gente cativa isso e, na verdade, isso é para o nosso bem. São situações que acabam atrapalhando e atravancando a nossa evolução, a nossa melhoria, né, espiritual, mental. Então a gente precisa começar a considerar, não é fácil, né? Essas situações que nos vêm como presentes, na verdade, como situações em que eu preciso trabalhar melhor o meu ser, né? O meu ego, a minha inteligência, o meu estudo. Resignação. Resignação é aceitar determinada situação ou emoção sem revolta, sem reclamação e com paciência. Olha como isso é difícil, a gente ser resignado. Motivos de resignação. Pessoas de diferentes classes e de todas as idades
na maior parte do tempo, lamenta e se revolta contra os desígnios de Deus. E muitas vezes nos rebelamos por completo. Então, muitas vezes a gente se revolta, né? A gente fala, nossa, por que eu estou passando por tudo isso? Né? Por que tantas dificuldades aos meus pés? Por que as coisas ao meu redor não acontecem como eu as desejo? Por que o meu vizinho está sempre sorridente e eu sempre triste? Quais os motivos para termos resignação? Às vezes a gente faz esse comentário mesmo, né? Por que, né? Aquele vizinho tão alegre, né? E a minha vida é tão triste, né? Por que que tudo que eu peço eu não consigo e o outro consegue com tanta facilidade? Muitas vezes ainda existe esse tipo de comentário, né? As pessoas falam assim. Mas depende de qual prisma eu quero olhar. Né? Muitas vezes a gente vê a situação do outro que é difícil e a gente fala, nossa, poxa, ele está passando por um momento difícil, porque ele aceita, nossa, coitado, ele é tão bom e ele aceita, não reclama, não se revolta. Por quê? Porque nós escolhemos ter essa visão, esse tipo de comportamento. Por quê? Se eu desejo passar e passar com resignação, a minha dor, ela vai existir. Mas o meu sofrimento será menor. Eu não vou deixar de passar, né? Então, depende do olhar que nós temos para cada situação. É difícil? É difícil. A gente vai passar? Vamos passar. Só que a gente escolhe, né? A gente escolhe se a gente vai aceitar ou se a gente vai ficar só, aconteceu comigo, e agora? Por que Deus fez isso comigo? Como que eu vou sair dessa? Depende da gente, né? Depende da gente, esse olhar diferenciado, né? O que eu quero para mim? Eu vou sofrer? Vou, mas eu vou sofrer com paciência, com resignação. Por quê? Porque Deus nunca abandona a gente. A gente sempre está com Ele do nosso lado e a gente tem que colocar Ele em primeiro lugar, que fica mais fácil, né? Então a gente precisa passar por isso. É uma questão de prova, né? Que a gente precisa passar para a gente poder aceitar. Muitas vezes tem pessoas que aceitam, muitas vezes tem pessoas que não aceitam. Mas aí são escolhas, né? Então, no Espiritismo, sempre a gente fala, né? Não no primeiro momento que a gente chega aqui, mas a gente fala, são escolhas, né? E quem faz essas escolhas? Nós, né? É fácil assim, né? Ou a gente escolhe, ou a gente aceita, que fica mais fácil. Muitas vezes a gente fala assim, aceita que dói menos. Não, eu diria que aceita que a gente sofre menos. A gente vai sofrer, mas a gente sofre menos. Por quê? Porque a gente tem o Pai, a gente tem Deus do nosso lado, a gente tem os benfeitores de luz, nós temos os nossos protetores, nós temos os nossos guardiãs, os nossos anjos guardiãs que ficam do nosso lado. Então, a gente precisa colocar isso em prática, né? E pedir essa proteção. Fala, poxa, eu tenho tudo isso, eu tenho recurso, então eu vou aceitar. Eu vou passar e vai dar tudo certo. Muitas vezes tem algumas coisinhas no meio, uns contratempos, mas isso é normal da vida. Mas a gente passa, porque não há mal que dure para sempre, né? Não há. Essa situação, talvez, algumas situações que nós passamos, não vai ser eterna, porque tudo passa, né? Hoje a gente sente isso, mas amanhã já é outra coisa. Amanhã é outro dia, é outro capítulo que a gente vai escrever aí da nossa vida. Posso fazer um comentário? Perdão. Aí é algo até no complemento aí, né? Continuando o que a Laner falou, resignação, né? A gente tem um amigo de tanto tempo aí, que nem vem ao caso o nome aqui, que ele descobriu que a gente era espírita, né? Aí ele usou um termo que eu até me esqueci lá. Vocês são espírita, então vocês são... Mas tipo assim, qual era, lembra? Pastel. Vocês são pastéis. Porque vocês aceitam tudo, vocês se conformam com tudo. Será que é bem assim? Será que é assim que temos que tratar as situações?
Primeiro, entendemos aqui, né, que nós colocamos o mundo sempre sob a nossa ótica, né? A gente sempre é extremamente analítico, né? Aquilo está certo, aquilo está errado, aquela pessoa fez aquilo. Mas será que a gente não faz nada? Será que é só os outros? São só os outros que fazem as coisas? A gente nunca é. A gente nunca desliza. Se a gente parar para pensar e lembrar um pouquinho das coisas que nós fizemos e nos arrependemos, que está dentro da nossa consciência, a gente vai ver que a gente está no meio de uma roda aí com todo mundo fazendo sempre as mesmas coisas de naturezas similares. Então, quando a gente começa a interpretar isso, fica mais fácil a gente entender aquilo que a gente interpreta, onde o nosso próximo faz algo que não está conexo com aquilo que a gente pensa. Porque eu também faço isso, né? E levante a mão quem não faz, né? Se não fazemos aqui, ótimo, estamos em missão, porque a gente já está perto da perfeição aqui. E não somos assim. Então fica mais fácil a gente entender e interpretar quando um outro irmão nosso toma alguma atitude e que a gente fica em desacordo com aquilo. São diversas situações. Por vezes, se a gente descontente, a gente tem certeza que a gente está correto, é porque a gente já passou por aquilo. A gente já sabe o que é correto. Então, nessa situação, esses próximos nossos precisam de ajuda. E o que é a ajuda? Às vezes a ajuda é você tentar conversar e argumentar, mas às vezes não é o momento. Às vezes a melhor ajuda é você ficar quieto e tentar de alguma forma ajudar, que às vezes o ficar quieto já é uma ajuda, porque a pessoa não está preparada para ouvir aquilo. E muitas vezes também a nossa razão, ao longo do tempo, ela se mostra incoerente. Ela se mostra que a gente estava analisando a situação de forma errada. Então, se a gente tratar uma situação de descontentamento, aquilo que fere os nossos ouvidos, né, nossa mente e nossa alma, como aquela criança que vem, que ouve algo na rua e comenta com a gente aqui porque ouviu, né, que a gente não dá aquele valor, a gente não tem a mesma medida, mais ou menos é isso, né? A gente está em estágios diferentes, onde passamos por algumas situações que às vezes os acontecimentos não condiz mais com a nossa atitude recorrente, né? A nossa atitude diária. Então, resignação não é aceitar tudo, né? É entender que nesse mundo a gente precisa subir e puxar os outros, né? E os outros precisam nos puxar também. Então a gente precisa se apoiar, né? Então a resignação é a primeira parte. É entender que ninguém é infalível, que ninguém aqui ainda encarnado está num estágio de perfeição e que precisamos nos ajudar. Então eu não preciso sempre atirar pedra. E aí, quando a gente fala do outro, a gente também pode começar a aumentar a nossa análise própria. E eu? O que eu estou fazendo? Né? A autopunição. Porque a gente também, às vezes, não se conforma com aquilo que nós estamos fazendo, com as atitudes que nós tomamos, com o estágio que nós estamos. Então, a aceitação, na verdade, é o primeiro trampolim, é o primeiro step para que a gente tome as atitudes na subsequência. Ok, entendi, analisei, essa é a situação. O que eu vou fazer agora? E aí entra mais para outros temas, que é acreditar e agir a fé, né? E não é fácil também você, de uma hora para outra, falar, tá bom, então a partir de hoje eu sou resignado. Não é assim, né? Não é, né? Então é um exercício, né? É um exercício e não é fácil, né? E assim, às vezes a gente vai passar por uma encarnação toda aqui na Terra e não vai aprender, vai voltar de novo, vai voltar, vai passar por isso de novo, né? Então, muitas vezes também essas situações são atreladas no campo das causas e efeitos. Aí a gente tem que tomar cuidado, né? Porque se tudo tem uma causa, toda causa tem um efeito,
Então a gente tem que se vigiar para a gente não cometer alguns deslizes, né? Digo alguns, mas são vários, né? Principalmente do que sai da boca. Quando o Fernando falou de silêncio, às vezes é melhor a gente ficar quieto, porque aquilo que sai não volta mais, né? Ou volta torto. Ou volta com força total, né? Então é um exercício. Então é melhor a gente ficar quieto. Muitas vezes a gente fala, né? Tem pessoas que falam, ah, não, eu não vou ficar quieto, não, porque Deus quer assim, porque eu nasci assim, porque eu não vou mudar, é meu jeito, né? Então a gente tem que prestar atenção, porque tudo tem retorno. Às vezes a gente não fala, mas a gente pensa. É a mesma coisa. Não falou, mas pensou, né? Pensou, o pensamento a gente dá conta, fala, não, eu não quero esse pensamento para mim, não vou mais pensar nisso. Mas falar não tem jeito, porque depois que falou, né? Às vezes a gente pratica o perdão, né? A gente perdoa o outro quando ele fala e que dói, que cala na gente, né? Aquela coisa profunda. A gente perdoa, mas a gente se chateia porque a pessoa falou. Não tem como ela falar que não falou, porque falou, magoou, ofendeu, foi desnecessário naquele momento. Então, muitas vezes a gente, nos momentos de ira, no momento que você está assim descontrolado, respira fundo e às vezes é melhor a gente ficar quieto, né? Isso faz parte da resignação também. Então ele fala assim: resignação, aceitação dinâmica cujo limite é não parar de trabalhar, já que a proposta da vida é ação, é atividade. Esse trabalhar é trabalhar internamente, tá? É trabalhar o nosso eu, tá? Internamente. E também, muitas vezes a gente acaba trabalhando o externo, né? Que é o quê? Qual que é o tipo de trabalho que a gente faz externamente? Primeiro a gente trabalha o eu, né? O externo é a gente fazer o que a gente está fazendo aqui hoje, né? Nós estamos aqui para a gente aprender, para a gente trabalhar, para a gente ouvir o chamado do Mauro para trabalhar no voluntariado, enfim, esses tipos de trabalho, tá? Faz a gente crescer e muito, e muito. Agora o Fernando vai falar aqui dos gráficos que nós trouxemos. A gente se apoiou no Evangelho no capítulo 5º, mas também no SlideShare a gente pegou uma apresentação que está bem sucinta e a gente está se baseando. Vamos dar os créditos aqui, tá? Bom, resignação, então, ele remete à obediência, né? O que é a obediência? O ato de obedecer, submissão à vontade de alguém. Sujeição, docilidade, dependência. Isso é dicionário, o que é obediência. Então é só aquela questão daquela submissão que vem logo à nossa mente? Não é aquela submissão no sentido de ser comandado e chefiado. É uma submissão no sentido de não confrontar com o desejo de alguém, com a vontade de alguém, né? Ou aos infortúnios da vida. Então, a submissão significa aqui uma aceitação, né? Porque aconteceu, alguma coisa tem, de alguma coisa eu tenho que tirar proveito, né? Eu preciso tirar as oportunidades das coisas ruins, que eu considero que são ruins, mas que na verdade não são, que estão acontecendo comigo, né? Então, a obediência, ela remete aqui a um quê? A um consentimento de razão, racional, né? Palavra razão, raciocinar. Então, em cima dos atos e das coisas que estão acontecendo comigo, e aí vocês podem pensar aí o que mais os incomodam hoje. O que está te incomodando hoje? Aonde que está pegando no seu calo? De cabeceira, né? A gente poderia elencar várias situações aqui, né? Podemos pensar aí. Aí, o que vem na nossa mente, né? Ok, o que eu teria me beneficiando com essa situação sendo destravada ou recebendo aquilo que eu estou pensando? Se a gente parar e analisar cada situação que veio em nossa mente,
né? Sob a luz do Espiritismo, sob a luz dos ensinamentos de Jesus, o que efetivamente eu preciso daquilo que está me incomodando? Será que é tudo isso? Ou será que é na intensidade, na brevidade e na agilidade que eu desejo receber isso? Será que é aí que está, né? Ou aí, ou nessas situações, né? Temos mais do que uma, que estão realmente, né? A abreviação do nosso caminho para a felicidade? Nós que pensamos rapidamente aqui, quantas situações que vêm em nossa mente que são situações materiais aqui? A maioria. Aqui está um cara aqui, ó. A maioria. Né? Pois é. E aí eu preciso trabalhar o material? Preciso, né? Preciso, mas e aí? É isso aí que está deixando com que eu faça tantas outras coisas, como evoluir espiritualmente, intelectualmente, entender o sentido das coisas, né? A gente parar, né? E sermos resignados, né? Submissos aos ensinamentos do nosso querido Mestre, aos desígnios da natureza de Deus, né? Que é o quê? O que eu estou passando aqui são momentos que eu preciso aproveitar da melhor forma, com posse, com bem, ok, ótimo, se eu souber usar e usufruir. Mas também, qual que é o verdadeiro sentido da vida, né? O que eu estou fazendo aqui, da onde eu vim, por que eu cheguei nesse estágio que eu estou e para onde eu vou? Aí a gente começa a ocupar a nossa mente com coisas mais racionais, com coisas mais palpáveis, com coisas mais interessantes a nós mesmos, né? Então, obediência e resignação, né? Não são virtudes passivas, não é negação do sentimento, não é negação da vontade. Então aí não é revolta, né? Porque a revolta deixa a gente cair o fardo. O que é o fardo, né? Aquela coisa que a gente tem que carregar, né? Então, assim, o fardo é aquilo que a gente tem que carregar. Então, se eu não me resignar para aceitar e enfrentar isso, eu vou deixar cair o meu fardo. E esse fardo, ele é nosso. É a gente que vai ter que carregar. Não adianta a gente colocar os nossos problemas para nossa esposa resolver, nosso marido, nosso filho, nosso pai, nosso irmão. Ele é nosso. É a nossa consciência que está sendo afetada ali com esses fardos. E nós vamos ter que carregá-los. Essa é a má notícia, talvez, né? Mas a boa notícia é que nós temos o poder e a capacidade de carregá-los. Seja de N formas, né? Cada um na sua melhor forma, né? Deus não dá um fardo maior do que aquilo que a gente consegue carregar. E quando a gente consegue carregar esse fardo e chegar do outro lado, ou seja, tirar da frente os problemas, né? Partir para uma outra, isso não nos incomoda mais. Não é tão gostoso? A gente não cresce. Aquilo que a gente se livra daquilo sem interesse próprio, ou ajudando o próximo, ou com nós mesmos. E por que a gente não faz mais vezes isso, né? Aqui, o cara aqui. Por que a gente não faz mais isso mais vezes? Porque é tão bom e tão gostoso, os desafios, a gente sai do outro lado, né? Eu já vou te devolver aqui, né? Mas a resignação, ela é difícil nesse momento, a gente tão egocêntrico, tão orgulhoso ainda, né? Ainda sobressai um pouco na gente aí o orgulho, a ira, a inveja, né? Que são filhos do orgulho. Mas a resignação, ela tem que ser trabalhada de uma forma que ela venha de forma natural. Vão acontecendo as coisas, eu vou interpretando, trabalhando e saindo do outro lado. É fácil? Não é fácil. A gente ainda fica reclamando, fica em loop, fica deixando de cantão, né? Mas se neste momento eu ainda não tenho a capacidade de trabalhar isso com naturalidade, né? Não afetar a minha energia, essas situações que acontecem comigo e que eu não concordo, eu preciso ir trabalhando da forma com que eu aprendi. E se eu não aprendi, vou estudar mais, usando a inteligência.
E aí daqui a pouco isso vai ficando natural. Tem alguém que está tirando carta aqui de motorista ou não? Que não dirige direito ainda? Vamos dizer assim? Aqui não dirige direito. Não, mas assim, o cara dirigia a viatura, meu. Só se você tá velho agora, você não consegue ir mais. Né? O cara sai atrás aí de ocorrência. Mas assim, no começo não é aquela situação que você tá, peraí, agora eu tenho que pôr segunda, né, no carro manual, né? Cada vez menos tem, mas ok. Agora eu tenho que, peraí, agora eu pisei no freio errado, agora eu dei o trancão no carro, agora não sei o que. E você chega nos lugares, né, no começo você fala, caramba, passei por aquilo, passei por isso. Será que cabe aqui? Não sei. Daqui a pouco, você está dirigindo, e eu, por exemplo, que vim de carro, eu nem lembro como eu vim, do jeito que eu vim, porque é natural, já entrou no consciente. Assim, né, são os trabalhos que nós temos que fazer com nossas vidas. A resignação é a mesma coisa, o auxílio ao próximo. Né? Então, ele vai tornando de uma forma natural, que aí é legal. Aí a gente consegue trabalhar melhor, sair melhor e ok, aconteceu, vamos lá, né? A gente nem pensa, aconteceu, vamos lá, vira no automático. E assim é a vida. Então no começo, a gente tem que exercitar. A gente vai encostar a roda na guia lá, né? Daqui a pouco vai fazer igual uma hora, vai sair de viatura aí, rasgando todo mundo aí, né? Como a gente fala por aí, né? Então é isso. Então é um exercício, é uma repetição, uma recorrência, fundamentada no bem, fundamentada na razão, fundamentada na coerência, fundamentada na correção, que é o correto. E eu fazendo isso, eu vou então ligando o piloto automático. Aí ele vai sozinho. Aí eu já começo a me melhorar bastante. Só fazendo um complemento do que o Fernando falou, quando ele fala de fardo, né, nós não vamos carregar o fardo do outro ou a cruz do outro, né? Porque cada um tem que passar pela situação que ele já está predestinado a ele passar. Só que a gente pode ajudar a carregar o fardo e a cruz, que é diferente, né? Aquele que passa não tem como, ele vai ter que passar. Só que quem está do lado pode ajudar, deve ajudar. Então fica mais fácil para aquela pessoa seguir, né? Porque às vezes eu me livrei disso, mas o outro não. Se eu sou casada com ele, se ele tem determinada situação que ele está passando, eu vou deixar ele sozinho? Não, eu vou ajudar ele, né? É dele, mas eu tô junto. É diferente. Isso é na vida, dentro de casa é onde começa, né? O maior trabalho. Mas por onde a gente passar, a gente pode ajudar, né? E digo mais, nós somos chamados a ajudar. Assim, simples assim. A gente não, aí a gente fala, nossa, mas eu saí em tal lugar, aconteceu isso e eu estava naquele momento. Será que foi por acaso? Não. Se você estava ali, é porque você poderia ajudar naquela situação. E isso acontece muito na vida da gente, que a gente não presta muita atenção, mas acontece. Então, assim, que fica de lição pra gente, que a gente pode ajudar o outro a passar por aquele momento difícil, pelaquela dor, pelaquela experiência, né? Não vamos deixar a pessoa passar sozinha, vamos ajudar, né? Então a gente tem essa oportunidade, a gente tem essa chance de ajudar. Aí ele fala assim: situações em que podemos ser resignados em nosso dia a dia e encarar a vida terrestre. Alguém nos fala mais alto, ficamos nervosos? Alguém nos dá atenção, alguém não nos dá a atenção que queremos, ficamos nervosos? Alguém não faz as coisas como queremos ou esperamos, ficamos nervosos? Outras pequenas coisas, ficamos nervosos? Aqui ninguém fica, né? Todo mundo é tranquilo aqui no dia de hoje, né? A gente é tudo tranquilinho. Nossas atitudes diárias inadequadas à rebeldia acumulam-se em nosso interior e pode desenvolver uma série de doenças decorrente da não aceitação da vontade e princípios de Deus, que são muito simples. Façamos aos nossos semelhantes aquilo que desejamos que façam por nós. Simples assim, né? Então, a gente faz para o outro aquilo que a gente espera que o outro faça por nós,
né? Então, coisas que nos irritam, coisas que deixam a gente nervoso ainda, a gente precisa dar uma segurada, né? A gente precisa respirar fundo, ficar, né, praticar o silêncio muitas vezes, né? A gente costuma sempre falar daquela fechada, né? Daquela situação indigesta que você fala, pô, vou retrucar. Não retruca, né? Vamos praticar. É difícil? Mas às vezes a gente consegue fazer isso e a gente consegue passar por essas provas aí, né? Tudo que acontece tem um motivo, lógico, a gente já falou isso, né? As vicissitudes podem ser vistas de dois ângulos. Em vista da encarnação atual, neste caso devemos refletir e fazermos algumas indagações. Em caso de doença, será que não descuidei da alimentação? Filho escolher o caminho do vício, será que dei-lhe a devida atenção, educação e cuidados necessários? Confrontos e desentendimentos familiares ou no trabalho, será que não fui injusto com tal pessoa? Isso é só uma reflexão que a gente pode fazer, tá? Um exercício. Aí só posso colocar uma frase? Claro. Que aí não é o sentido de você entender e julgar, é o sentido de você entender e resolver, né? Não é se punir, né? Aconteceu isso por causa daquilo, porque eu não fiz isso. Beleza, vamos fazer. Dá tempo, né? Tudo dá tempo, tudo dá tempo. Na verdade, assim, ele está falando aqui, né? Em caso de doença, será que eu não descuidei da alimentação? Gente, muitas vezes a gente descuida, isso é óbvio, né? Mas o que eu posso fazer para melhorar, né? De novo, quem descuidou? Eu. Aí quando você faz essa pergunta, já respondeu. Aí a gente precisa melhorar. Enfim, né? A resignação e a aceitação da situação exemplificada é o que vai motivar você a resolver o problema. Entender, aceitar e corrigir. E aí quando ele fala de dor e sofrimento, dor e expiação, essa dor refere-se à consequência de uma ação passada. Dada a nossa ignorância, nos desregramos em relação às leis de Deus e criamos o que os orientais chamam de karma, que deve ser purgado para a nossa felicidade e a nossa harmonia interior. Dor, evolução. Tem vários tipos de dor aqui. Dor, evolução. Na dor, expiação, sofremos porque cometemos uns deslizes em relação à lei natural. Na dor, evolução, sofremos por castigo, mas porque queremos evoluir. Esse castigo está entre aspas, né? Porque Deus não castiga ninguém, Deus não é punitivo, a gente já sabe disso, né? É uma prova, falamos assim. A reencarnação não é punição, ela é oportunidade de evolução, muito diferente, né? Aí começa, dor auxílio. Essa dor já é a mais voltada para o sentido corretivo, pois os nossos desequilíbrios são tantos que muitas vezes precisamos ficar num leito de dor por anos e anos meditando em nossa situação. Dívidas do passado. Sofrer de modo feliz. Para sabermos os motivos de nossa dor, não há necessidade de fazermos uma regressão a vidas passadas. A nossa própria percepção nos conduz ao que fomos, dando-nos as razões de nosso sofrimento no presente. Vontade de Deus em primeiro lugar. Nas grandes crises, colocando a vontade de Deus acima da nossa, o sofrimento torna-se mais leve e mais suave. Foi o que a gente falou aqui no início, né? Quando a gente coloca Deus na frente, a gente não vai deixar de sofrer. Só que o caminho fica mais fácil e mais suave. Só que para isso, como o Fernando disse, a gente tem que acreditar, agir e ter fé. Porque se a gente não tiver fé, vai ficar uma coisa vazia. Não adianta a gente vir aqui ou em qualquer lugar que a gente for e a gente está falando e a pessoa não acreditar, né? Então, mas tudo bem, é um direito que a pessoa tem. Ela tá em diferentes escalas de evolução. Eu tenho a minha, ele tem a dele, cada um tem a sua. A gente não, assim, o importante é a gente entender que o outro não está no mesmo grau evolutivo que você. Então não adianta você achar que você está certo e ele achar que ele está certo também, porque são duas verdades.
Então, nesse caso, quando a gente, em algumas situações, quando a gente tem esses embates, a gente tem que fazer o quê? Respeitar. Respeito faz parte da nossa evolução, né? Respeitar e falar, não, eu te respeito. Eu posso não concordar, mas eu te respeito, é a sua opinião. E não vamos brigar por isso. Não vamos ser infelizes por isso, não vamos ser inimigo por isso, e a vida segue. Não fica mais fácil quando a gente tem esse entendimento? Poxa, muitas vezes eu tenho uma opinião, ele tem outra. E aí a gente, não é porque a gente é casado que a gente não vai discordar, que eu tenho que pensar igual a ele. Muito pelo contrário, a gente pensa muito diferente. Mas a gente chega, ele está sempre certo. Né? Ele está sempre certo, eu estou sempre errado. Mentira, não é bem assim. Né? É que tem um detalhe, como eu sou mais calma, mais evoluída, aí eu fico quieta muitas vezes, né? Porque eu sou inteligente, porque eu já aprendi os ensinamentos. Então eu coloco em prática a minha evolução. A minha razão tá aqui, ó, não tem jeito, né? Mas assim, é dentro de casa que começa, principalmente entre os casais, né? Não tem jeito, gente, não tem jeito. A gente pensa muito diferente, mas assim, o respeito é primordial, né? Então, a gente respeitando e tentando se entender, fica tudo mais fácil, né? Então a gente coloca sempre a vontade de Deus na frente, porque Ele conhece, Ele sabe e Ele dá aquilo que a gente precisa, né? Então não tem o que questionar. Infelizmente a gente tem que procurar aceitar, vamos dizer assim, né? Não vamos falar assim, vamos aceitar. Não, a gente precisa procurar entender, procurar aceitar. Fala, Cida. Como tirar a pessoa da mesmice dela, né? Quando ela fica só pensando que tudo que ela está passando é um karma? Tu responde? Responde. Bom, tem algumas situações aí. A gente tem os auxílios, né? Falando aqui em espiritismo, casa espírita, a gente consegue dar aquele remédio que vai aliviar a dor, que é uma necessidade ali, né? Então a gente recomenda uma assistência paralela, que é uma energização, um trabalho de passe, né? Uma situação que vai ajudar no equilíbrio. E a gente também tem aí a grande missão de ajudar para tentar fazer com que a pessoa comece a também entender e usar, né, a sua autoação, né, do estudo e a prática. Então, por isso que o estudo ele vem aí como um pilar, né, do espiritismo, né, evoluindo e melhorando a inteligência. Através do estudo eu vou conhecendo e trabalhando a minha inteligência. Conhecimento necessariamente não é inteligência, mas o conhecimento ele vem massageando a minha inteligência e fazendo eu entender, né, as situações que eu passo, entender o caminho. Então a recomendação é que façamos um trabalho nesse momento de pandemia, talvez à distância ainda, mas também um evangelho, um estudo, né, para a pessoa começar então a entender os motivos e o caminho que ele tem que seguir. E a prece, né? Porque assim, como ajudar uma pessoa que não quer ser ajudada? Nossa, que missão, né? Eu já falei muito isso aqui e nas aulas a gente sempre discute isso. O que a gente pode fazer quando o outro não quer mudar? Ai, muitas vezes eu falava assim, ai meu Deus, mas eu quero tanto ajudar aquela pessoa e ela não quer. Gente, é assim, como eu falei, cada um está numa escala de evolução diferente da sua. Só que se a pessoa não quer ser ajudada porque ela não está conseguindo enxergar, ela vai, tudo tem um momento, né? Tudo tem a hora certa para as coisas acontecer. Só que como eu quero ajudar e essa pessoa não consegue me ouvir, não quer vir na casa espírita ou seja lá qualquer outro tipo de ajuda, a pessoa não quer. Tá, então eu vou deixar de ajudar? Vou falar, então tá, não vou fazer mais nada porque ele não quer. Só um minutinho. Ah, ele não quer ajudar, então eu não vou, eu já não tenho como ajudar. Você tem como ajudar. Você pode fazer suas orações em intenção àquela pessoa. Você pode fazer prece por ela. Gente, a pessoa recebe.
Não importa se ela não quer. O importante é você fazer na intenção de ajudar alguém. Entendeu? Lógico que a gente deseja tudo de bom para aquela pessoa, mas ela não consegue ver, porque ela está com o olho vendado. Então tudo que você vai fazer, ela não vai ver. E você vai largar a mão? Não. Só que assim, eu não posso ajudar? Tá, mas de que forma que eu posso ajudar? Eu posso fazer minhas preces, eu posso colocar o nome dela em oração na casa, eu posso até fazer um tratamento à distância, eu posso vibrar por ela toda noite. Quando eu vejo aquela pessoa em desespero, poxa, eu tô vendo que ela tá em desespero, só que em vez de eu falar e ela não acreditar, eu vou pedir por ela. Gente, a gente já tá ajudando, né? É a mesma coisa, só um minutinho, é a mesma coisa de quando você está andando na rua, você vê um acidente na sua frente acontecer. Muitas vezes a gente não pode ir lá ajudar naquele momento, porque tem pessoas preparadas para fazer aquele trabalho. Mas o que você faz na hora? Eleva o seu pensamento, já pede ajuda espiritual, pede ajuda de Deus para ajudar aquela pessoa a sair, para aquela pessoa ser socorrida, para que dê tudo certo, para aliviar o pensamento, para aliviar a dor dela. Não é uma ajuda, gente? É uma ajuda. Então, assim, nós temos vários recursos de poder ajudar uma pessoa. Pode falar. Eu sempre ouvi a seguinte frase: você não pode ajudar quem não quer ser ajudado. Se assim você fizer, você puxa o karma da pessoa para você. Como que o kardecismo enxerga essa observação? Não, como eu acabei, assim, né? Como a gente acabou de falar, cada pessoa, ela vem a cumprir aqui a sua missão na Terra. Se ela tem um determinado karma, nós não vamos pegar o karma dela, porque é dela. Só que a gente tem como ajudar essa pessoa, tá? De que forma? Como eu falei, se a pessoa, tem pessoas que aceitam a ajuda, né? E nós, vou falar da visão espírita, nós como espíritas que somos, é lógico que a gente sabe que talvez a pessoa vindo aqui na casa, ela possa se encontrar, como muitas pessoas que vêm aqui se encontram, graças a Deus, eu fui uma delas. Então assim, a partir do momento que a pessoa se encontrou, né, que ela fez um tratamento no começo, que ela recebeu o passe, que ela ouviu as palestras, que aquilo foi bom para ela, foi fortalecendo ela, daí para frente ela escolhe se ela quer continuar, fazer os estudos e seguir o caminho dela ou não, tá? Mas aquela que tem uma aceitação melhor, é mais fácil da gente ajudar, lógico, porque a gente vê, nossa, a pessoa foi, ela veio, ela ficou. Nosso caso, a gente está aqui por isso. Porque a gente veio, algumas pessoas vêm pela dor, outras pessoas vêm pelo amor. Mas a gente veio, a gente gostou, a gente se encontrou, então a gente seguiu aí no caminho, fazendo as palestras, trabalhando na casa, enfim. Mas aquela pessoa que não quer ser ajudada, que ela tem o karma dela, aquilo que eu falei, a gente não vai ter o que é dela, mas a gente pode ajudar ela. Dessas maneiras que a gente comentou, tá bom? Não sei se eu respondi a sua pergunta. Algumas situações, aquilo que a gente comentou durante o nosso bate-papo hoje, né? Então, assim, será que está precisando de ajuda mesmo? Às vezes a gente está precisando mais ainda, não é que a gente vai se negar a ajudar, mas às vezes a gente rotula o mundo e as pessoas e às vezes a gente está precisando mais do que ela, né? Então, assim, tenhamos certeza que a gente entende a real necessidade das pessoas e que nós realmente estamos capacitados para ajudar. Ajudar com prece, com recomendações, indicações, ok, isso não vai fazer mal, né? Num processo obsessivo, né? Até num exemplo de quem não quer sair, ou auto-obsessivo que a gente mesmo tem, né? A partir do momento que eu tenha a certeza que eu posso ajudar, aí eu entendo que a gente tem que tentar trabalhar e elaborar a melhor forma de ajudar. Né? Que forma eu vou interagir com essa pessoa? Se é de uma forma implícita, oculta, através da prece, das situações, ou se eu vou mesmo dialogar, se eu vou convidar, se eu vou, né, chamar para uma análise, para um bate-papo, se eu vou dar alguma coisa. Então, eu vejo que é uma situação um tanto quanto não complexa, mas que a gente
Às vezes, trabalhando melhor a nossa análise, a gente consegue ajudar de melhor forma e às vezes a intensidade é outra daquilo que a gente imagina. Às vezes nem precisa, né? Mas, ok. Mas sempre tentar ajudar o próximo, tá? Qualquer situação. Às vezes a gente não vai conseguir e não ficaremos frustrados se a gente não conseguir, por questão que cada um tem o seu tempo, né? Mas o importante é ser omisso. Não tem como você ver uma situação e deixar de fazer alguma coisa, né? Então procurar, assim, com jeito, tentar ajudar, né? Se a gente vê que com palavras não ajuda, então vamos de pensamento, de prece, de oração, mas a gente não deixar de fazer, né? Porque a gente tem essa oportunidade de ajudar. E às vezes a gente vê o desespero de uma pessoa tão forte que com palavras ou com gestos a gente não vai conseguir, mas com uma prece, pedindo do fundo do coração, a gente ajuda, porque a gente recebe, tá? Às vezes o ajudar, né, pode ser, mas não é se impor, né? Não é impor a sua verdade, porque aí você pode bater de frente, né? Cada um tem uma verdade que chega num momento que pensa algo assim, né? Ajudar no primeiro momento, para mim, significa se colocar à disposição em trabalhar junto na dificuldade do outro, né? Às vezes você vai ter que se impor. Se você tem certeza, seja um filho, né, por exemplo, numa idade menor, alguma situação assim, mas tenhamos certeza da imposição, porque é complicado. Agora, quando a gente já fala de relacionamentos mais naturais, nossos e maiores, com pessoas como nós, parentes, né, adultos, essas coisas, então eu vejo a melhor forma de ajudar se colocando à disposição. E aí, com carinho e com calma, a gente vai colocando nosso posicionamento e um vai trabalhando em prol da melhoria do outro. Porque a gente tentando ajudar vai se ajudando também, né? É o que eu acho. Posso fazer duas colocações rápidas? Pode. Primeiro, só para a gente poder entender direitinho, estudo não significa leitura. Tem muita gente que, infelizmente, confunde leitura com estudo. Não é isso. Estudo é você ler e entender o que você está lendo e colocar aquilo em prática, aceitar aquilo que você está lendo, né? Então isso é um estudo. E outra coisa, a respeito do karma, né? Que ele colocou ali a respeito do karma, vai pegar de outro e tal. O Fernando falou durante o tempo todo sobre isso aí, só que ele deu outro nome, ele deu o nome de fardo, né? A Landra deu o nome de cruz, mas é karma, é tudo a mesma coisa. Ou seja, os seus problemas são seus, né? Eu não vou poder resolvê-los, muito pelo contrário, principalmente porque para mim eles são pequenos. Agora, os meus problemas para mim são enormes, mas quem tem que resolvê-los sou eu, tá? Meu fardo, minha cruz, meu karma, quem tem que carregar sou eu. Problema seu, viu, mano? É isso aí. Mas a gente está à disposição se precisar. Posso ajudar com a palavra de consolo, de conforto, de apoio? Vamos fechar, né? Mas deixa eu depende fechar. da pessoa aceitar ou não. Tá, É eu isso quero aí. só falar uma frase depois, né? Vai Tá. lá, pode. Então, para finalizar a nossa conversa, nosso bate-papo de hoje, existe aí uma oportunidade de a gente mudar as nossas atitudes, né? Então, embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. É uma frase do Chico Xavier, né? Aceite, procure entender e aceitar os infortúnios, saiba sofrer menos. Aquilo não podemos mudar, aquilo que não podemos mudar, devemos aceitar. Paciência. Todo sofrimento tem hora certa de acabar. Então, paciência e resistência, que é o que a gente precisa. Então fica a leitura do capítulo 5º aí de hoje, motivos de resignação. Para finalizar, então, só um ponto importante, porque ele fala em todo o capítulo, né, bem-aventurados os aflitos. Então, bem-aventurados, né, palavra aventura e felicidade, bem felizes os aflitos, né? Então, cuidado, porque não temos que buscar a aflição para ser felizes. É que a aflição nos leva lá embaixo. A aflição nos quebra, né, as correntes do orgulho, da ira, porque a gente chega lá embaixo, a gente precisa de ajuda, a gente chega no fundo do poço às vezes e consegue ter ali, né, exacerbada ali a humildade, né, o correto.
Então, né, não devemos buscar a aflição, mas devemos entender que a aflição faz parte e devemos nos livrar dessas aflições que nos acometem. Então agora a gente vai finalizar. Muito obrigado com a prece. Agradecemos. Fazemos nós. Pode fazer a prece. Nesse momento, vamos então elevar o nosso pensamento, pedindo ao Mestre Jesus, aos benfeitores de luz, que nos dê uma boa semana, que a gente possa ser instrumento por onde nós passarmos. Peço a Deus peço e agradeço a oportunidade de estarmos aqui hoje e também proteção para essa casa, proteção para os trabalhos e por todos que estão aqui e aqueles também que estão nos acompanhando através do Instagram. Que possamos receber o amor, a paz, a resignação e todos os ensinamentos propostos por Jesus no dia de hoje. E assim nós vamos encerrando o nosso trabalho, o nosso Evangelho. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa passagem. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Muito obrigado, bom domingo a todos, com muita paz e muita luz.